tarde. Sejam bem-vindos. Vamos ficar de pé, fazer uma oração inicial. Pedir a nossa Mãe, Maria Santíssima, que estenda o seu manto sagrado sobre nós, cuidando, intercedendo, nos impulsionando a cada dia a fazer bem à vontade do Pai. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, rogai por nós. Podemos nos assentar. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Quem nos acompanha também pelo YouTube, seja bem-vindo. Esta é a paróquia Santo Antônio, da Várzea Grande. Eu sou o Padre Mauro, pároco responsável por esta paróquia. Seja bem-vindo e obrigado por estar conosco, fazendo a preparação para a consagração total ao nosso Senhor Jesus Cristo, pelas mãos de nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje nós damos sequência, capítulo 5 do livro de consagração. Nesse capítulo 5, nós vemos uma bonita parábola, onde, para ser falado de Nossa Senhora como mãe que cuida, intercede, também para ser colocado quais são os serviços de Nossa Senhora, utiliza-se da história de Jacó. Essa história é muito bela, muito interessante. Não sei se todos já leram este capítulo, né? Fizeram a leitura, capítulo 5. Vejam que história bela e interessante, né? E aí destaca-se alguns pontos para entendermos, primeiramente, a missão de Nossa Senhora e também a nossa, para responder a Nossa Senhora. Diante deste simbolismo aqui que é utilizado na história de Jacó, nós temos dois personagens, primeiramente, que é Esaú e Jacó. Dois personagens que se destacam. Quais são as características desses dois personagens? Conhecemos um pouco pela história sagrada, Esaú, o guerreiro, o homem forte, mas que por conta de suas habilidades, suas forças, ele caía num pecado de confiar em si mesmo, confiar nas suas habilidades, confiar na sua força. E muitas vezes também nós caímos neste erro de confiar em nós mesmos. De repente, porque já conhecemos bastante sobre fé, já servimos bastante na igreja para quem já é de caminhada, muitas vezes a autossuficiência toma conta de nós. E é onde nós falhamos e caímos. Para a consagração a Nossa Senhora, esse método de São Luís, Grião de Montfort, nos ensina para que nós possamos ter toda a força espiritual para podermos vencer essas nossas fraquezas e limitações, confiar mais na graça de Deus. Nós, diante de Nossa Senhora, do nosso amor, da nossa devoção, confiamos e pedimos socorro a ela, para que nós possamos enxergar essas limitações, esses defeitos, e aí então nos deixar ser conduzidos pela graça de Deus, ter obediência, fidelidade. Uma outra palavra, docilidade. Docilidade ao Espírito Santo. E essa docilidade, ela não é fácil. Por que não é fácil? Porque nós temos que vencer a nós mesmos. Então, a primeira batalha que se aparece para nós, nessa luta, nesse combate,
é a batalha da renúncia de nós mesmos. E aí nós recordamos aquilo que Jesus fala para nós. Quem quiser me seguir, quem quiser me seguir. Qual que é o primeiro passo para o seguimento de Jesus, né? A primeira condição. Jesus já nos responde. Renuncia-se a si mesmo. Então, a renúncia é o primeiro passo. Segundo passo, tomar a cruz e seguir. Então, são esses dois passos. Renúncia e cruz. Nós conhecemos bem esta palavra, quem já está no caminho. Quem está chegando, está descobrindo ainda esse amor de Deus, esse convite para poder seguir o Senhor, para se tornar discípulo, também já vai se encantando com estas palavras que vai ouvindo do Senhor, com as revelações todas que nos são trazidas pelas Escrituras, pelas mensagens dos santos e santas de Deus. Mas, para que nós possamos caminhar com os pés firmes, um caminhar mais sólido, é necessário passarmos por essa primeira barreira, que é a da renúncia. Conhecendo a história sagrada, sabemos que Esaú, ele não recebeu a bênção. O seu irmão é quem recebeu. E Esaú se revoltou contra o seu irmão. Ele se sentiu traído, ferido. E nesse sentimento de traição, o coração se encheu de cólera. Aqui é mais um ponto para a nossa reflexão. Muitas vezes nos sentimos traídos pelos nossos. De repente, na vida familiar, esperamos algo, ou de nossos pais, ou de nossos irmãos, nossos familiares em geral. De repente, não se corresponde essa expectativa. E se nós tivermos um coração mais rebelde, um coração mais ferido, já iremos ficar chateados, magoados, e muitas vezes a ira irá se encher o nosso coração de cólera. E o coração cheio de cólera vai impulsionar as nossas ações em rebeldias. O coração rebelde não pode ser dócil, porque ele já está cheio de si mesmo. Então é necessário esvaziar este coração. Esse esvaziamento é necessário. Seguindo à frente, meditando esta história tão bela do capítulo 5, nós vamos percebendo aqui cada passo, tanto de Esaú e de Jacó, em relação à resposta à sua mãe. E, meditando em cima desses dois personagens, nós precisamos nos colocar nessa situação. Quando eu me coloco na condição de Esaú, que me deixo ser levado pelos instintos naturais, quando eu deixo ser levado pelas inclinações do mal, né, nós recebemos por herança o pecado original. Batismo nos lava de nossas faltas, de nossos pecados. Mas nós ficamos com uma ferida na nossa alma, uma cicatriz do pecado original. E essa ferida nos deixa inclinados para o mal. Então, quando se tem brechas, nosso coração, de repente, num sofrimento, numa raiva, numa situação de euforia, qualquer que seja uma agitação interior que faça com que essa inclinação para o mal se aflore, as nossas ações não serão boas. Nossas ações serão desonestas. Nós iremos pecar, porque nós estamos deixando impulsionar o nosso agir o homem velho, a figura do homem pecador, da mulher pecadora. Então temos que estar constantemente em vigilância, para não deixar com que esse homem velho, essa mulher velha, conduza os nossos passos. Então, a observação do nosso comportamento. Precisamos constantemente fazer uma avaliação de nós mesmos.
E sempre é saudável fazer essa interrogação, esse questionamento. As minhas ações estão me levando ou fazendo eu progredir na fé, no caminho com Deus e também com os irmãos? Ou as minhas ações estão fazendo com que eu, ao invés de progredir, crescer na minha fé, o efeito seja contrário, dar passos para trás? E aí, fazendo esta avaliação, nós vamos perceber como estamos sendo e agindo. Então, é muito interessante fazer esta meditação para poder chegar a um discernimento seguro, maduro, para poder tomar uma decisão. E qual é essa decisão? Todos vocês estão buscando para aqueles que ainda não fizeram a consagração à Nossa Senhora, para poder ter todo esse amparo espiritual, para que possa verdadeiramente buscar a consagração e viver a fidelidade desta consagração. Para quem está renovando também a sua consagração, é uma luta constante. Não quer dizer que porque já fizemos a consagração, já estamos, vamos dizer assim, prontos, né? Então é uma luta diária. Para quem está ainda no começo, para quem já está na caminhada, então é constante a luta e a vigilância. Do outro lado, nós vemos a figura de Jacó, que traz aqui o filho que ama a sua mãe. O filho que admira a sua mãe. E o filho que se deixa conduzir pelos conselhos da sua mãe. É o filho obediente. É aquele que demonstra docilidade. É obediente. Também, uma outra característica que nós vemos na figura de Jacó é alguém que tem uma vida interior. Alguém que busca sempre um refúgio no silêncio. Então é muito importante para nós a vida interior. Seja quem tem característica de pessoa mais agitada, mas ainda assim precisa ter a vida interior, ou para quem já é um pouco mais moderado na sua característica, na sua personalidade, mas buscar essa vida interior, que é o silêncio. Encontrar-se com Deus no silêncio. E qual e onde nós podemos nos encontrar com Deus no silêncio? Primeiro, na oração. A oração é o momento que nós buscamos encontrar com Deus no silêncio. A oração, muitas vezes, ela não será falada. A oração, muitas vezes, ela será em silêncio. Não que você não está pensando nada ou rezando nada, mas você está numa contemplação com os mistérios da nossa salvação, com o mergulho na intimidade com Deus. Então, muito importante essa vida interior, a oração que nos leva a uma meditação. E no silêncio, nós ouvirmos a Deus. No silêncio, aquietarmos o nosso coração. No silêncio, aprendermos a docilidade, a obediência. E aí a ação daquele que se deixa conduzir pelo Espírito, daquele que tem buscado, daquele que tem ali no seu dia a dia, deixado com que a docilidade aconteça, ou seja, a obediência seja feita, seja certa, consegue, então, administrar melhor as suas ações. Mas para aquele que ainda reluta consigo mesmo, no sentido de uma característica mais orgulhosa, uma característica mais de uma pessoa autossuficiente, que confia mais em si mesmo, é mais difícil. É mais difícil de deixar o Espírito conduzir. Por quê? Porque para o Espírito conduzir, nós precisamos estar cheios dele. Mas se estamos cheios de nós, que espaço nós estamos dando para o Espírito, né? Então precisamos
esvaziar de nós mesmos. Lembrando aquilo que o Senhor nos fala. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. E aí nós temos o que a igreja nos ensina através de exercícios espirituais, começando pela penitência. Então a penitência, ela vai nos ajudar a moldar o nosso agir. Por isso que a penitência, muitas vezes, se a gente vive verdadeiramente o sentido da penitência, ela é muito eficaz. Alguns exemplos bem rápido. Vamos supor que você não consegue de maneira nenhuma acordar de madrugada para rezar. Porque é o momento onde nosso corpo, nosso físico, se descansa mais. É o momento do sono melhor, mais produtivo. Então, se você sair desse momento, né, você incomodar o seu corpo, não vai ser nada fácil. Mas se você consegue aproveitar esse momento para poder fazer uma oração penitencial, ela será uma mortificação. Por isso que a palavra mortificação acompanha a penitência, né? Você vai mortificar em você esse desejo de aproveitar um pouco mais desse sono, aproveitar essa cama, né? E aí você está mortificando um desejo físico, corporal, para você abrir espaço para um momento produtivo, frutuoso de oração. E aí vai ser eficaz. Se você colocar nesse momento penitencial os propósitos, não é fazer por fazer, você precisa colocar o propósito. No decorrer do dia, começou o seu trabalho, você saiu para o trabalho, ou os trabalhos de casa, cotidiano, não? Escola, né? Para quem é mais jovem, está na fase aí de estudo ainda. No decorrer desse dia, acontecem situações, como normalmente acontecem, em que você, muitas vezes, não tem paciência para lidar com certas situações. E você acaba sempre respondendo mal a essas situações. Você, de repente, briga com o irmão, ou no pensamento você deseja mal, você fica cheio de cólera, de raiva, mas quando você lembra que você fez uma penitência, você mortificou o seu corpo, aí você olha para aquele problema e fala, eu estou fazendo uma penitência para eu poder então administrar melhor o meu agir. Eu preciso ser o melhor. E aí eu lembro da penitência e eu não deixo aquele mal-estar tirar a minha paz. Então é lembrar da penitência. Por que eu estou fazendo isso? Mesma coisa o jejum. Por que eu jejuei? É justamente para me deixar forte, para que na hora de uma provação eu consiga vencer tal provação. Então, cada exercício espiritual que nós fazemos é justamente para vir em nosso auxílio diante das situações conflituosas que aparecem. Então, tudo isso vai nos deixando mais resistentes, mais firmes. Dando sequência a este capítulo 5, e meditando em cima desses dois personagens, nós precisamos ver tudo que em nós está relacionado à figura de Esaú e aquilo que está relacionado à figura de Jacó. Nos conhecer. E aí uma pergunta que precisamos sempre fazer. Será que eu me conheço verdadeiramente? Então precisamos sempre fazer essa pergunta. Quais os erros, os pecados que eu mais cometo? E por quê? Se repetem tanto. E aí eu preciso meditar sobre isso, para eu dar um passo no meu amadurecimento espiritual. Porque senão eu fico sempre numa condição de infância na minha fé. E uma infância não boa, uma infância de filho rebelde, filho mimado, né? Criança mimada, né? Eu preciso amadurecer na fé, crescer na fé. Cada ponto que nós vamos percebendo diante de nossas ações, vamos buscando aplicar
no nosso dia a dia. E nesse estudo, para podermos ali nos consagrar ao nosso Senhor, pelas mãos de Nossa Senhora, para que realmente eu tenha a condição de responder bem a esse convite, a esse chamado. Viver bem a consagração. Porque é como se eu olhasse para o batismo que um dia eu recebi e falar, eu quero viver esse batismo. Eu ainda não estou vivendo ele totalmente como eu deveria, como eu preciso. Então agora, com essa consagração, eu quero buscar viver mais, melhor, esse batismo. Eu preciso viver essa graça. Eu preciso viver essa vida nova que eu recebi. Essa é a decisão diária, para não deixar espaço para que a vida velha, o homem velho, a mulher velha, venha novamente conduzir as nossas ações. Então, a vigilância, ela precisa ser constante. E uma virtude que vai nos auxiliar diante de tudo isso é a virtude da prudência. A prudência vai nos auxiliar muito, porque a prudência nos ajuda a pensar melhor. É aquele tempo que você para e mede as ações. Se será uma ação boa ou será uma ação ruim. E aí, a resposta que tiramos de tudo isso, meditando, faz com que eu freie o meu impulso, que vai me levar a uma ação ruim, para eu não transgredir alguma regra, não transgredir a lei de Deus. E me permanecer na graça. Não perder a graça que eu recebi e quero permanecer nela. Então, até aqui é o nosso esforço. Até aqui é a nossa luta de lutarmos contra nós mesmos. E aí, qual será o papel de Nossa Senhora diante de tudo isso? Nesse capítulo 5 também, São Luís apresenta para nós qual é o papel de Nossa Senhora diante de tudo isso. Primeiro somos nós, nossas lutas interiores. E aí, o papel da mãe. O papel da mãe que olha esse filho que está numa luta, lutando para poder vencer suas dificuldades e imperfeições e buscando ser melhor, acertar mais. Mais à frente deste capítulo, nós aprendemos um pouco mais sobre o serviço de Nossa Senhora aos seus servos fiéis. Mais à frente do capítulo, né? Para quem está com o livro, é a partir da página 150. Né? Não sei se é a mesma página, né? Meu livro de vocês, né? No meu é 150. Né? Serviços de Nossa Senhora aos seus servos fiéis. Primeiro serviço, ela os ama. Esse é o primeiro serviço, o amor de Nossa Senhora por nós. Primeiro serviço. E é nesse amor que nós precisamos deixar ser amado. Nossa Senhora nos ama. Deixemos com que ela nos ame. E aí a docilidade novamente, que é obediência a Nossa Senhora. E aí nós vamos refletir em cima disso, do amor a Nossa Senhora, que está sempre pronta para poder nos auxiliar, nos assistir, nos socorrer. E se nós deixamos ser amados por Nossa Senhora, nós vamos também aprendendo a amar, corresponder ao amor. Então eu preciso corresponder ao amor. Então é aprendizado também. Aprender a amar não é fácil também. Qual que é o primeiro empecilho nesse aprendizado do amor? Qual que será esse primeiro empecilho no aprendizado do amor? Vai ser nós mesmos. Vencer nossas limitações. A pessoa que é cheia de si é porque ela não precisa de outro. Né? Então precisamos renunciar
a nós mesmos, né? Vem novamente a palavra renúncia. Mais à frente, no outro serviço de Nossa Senhora aos seus servos, aos seus filhos, ela supre todas as suas necessidades. Como ela está constantemente nos assistindo, não no sentido só de ficar olhando para nós, no sentido de sempre estar nos auxiliando, servindo, ela tem atenção total sobre nós. Aqui nós podemos recordar as bodas de Caná. Nossa Senhora está com Jesus numa festa de casamento e ela está atenta a tudo que está acontecendo. E por conta da sua atenção, ela percebe uma aflição. A aflição das pessoas que estão servindo no casamento por conta da falta do vinho. Então ela está nesse cuidado, atenta, sempre de olho em nós, e ela percebe as nossas aflições. Mesmo que a gente não perceba, ou a gente fale, né, no sentido da oração, pedir socorro de nossa mãe, mas ela vê que estamos aflitos. E aí Nossa Senhora, vendo a nossa aflição, ela vai interceder por nós junto a Jesus. Mesmo nós não pedindo. Mas ela está atenta. Por quê? Porque ela nos ama. Primeiro serviço, amar, nos amar. Né? Nesse segundo serviço, supre todas as nossas necessidades. Né? E em todas as nossas necessidades, nós olhamos para a Virgem Santíssima e aí procuramos esse refúgio, procuramos esta fortaleza. Mais adiante, outro serviço, ela os lidera e guia. É aquela que está à frente. Aqui nós podemos meditar sobre um título de Nossa Senhora. Nossa Senhora da Guia. Ela é aquela que está à frente nos guiando, nos conduzindo. E se nós deixamos Nossa Senhora nos guiar, nos conduzir, nós vamos caminhar com mais firmeza. Ainda que muitas vezes a estrada pareça difícil, mas eu sei que à minha frente está Nossa Senhora. Ela está difícil, mas não estou sozinho. Nossa Senhora está à minha frente. Ela está me conduzindo, ela está me guiando. E aí eu confio e continuo. Então a certeza de que não caminhamos sozinhos. Nossa Senhora está nos conduzindo. É como aquele filho que não está com medo de nada porque os seus pais estão juntos. Então o filho está feliz. A mãe está ali, está atenta. Ele pensa consigo. Minha mãe está me olhando, minha mãe está vendo eu correndo aqui, correndo ali. Eu sei que se eu tropeçar e cair, minha mãe está me vendo. Ela vai correr até mim, vai me pegar e vai me levantar. Se eu machucar, ela vai cuidar de mim. Então é nesse mesmo pensamento que nós encontramos confiança e nos deixamos seguir, porque Nossa Senhora está à nossa frente. Ela nos conduz, ela nos guia. E isso leva a um outro serviço de Nossa Senhora aos vossos filhos e aos vossos servos. Ela os defende e protege. Quantos perigos, quantas barreiras, adversidades, mas ela nos protege. Ela nos auxilia, auxiliadora dos cristãos. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, cada título de Nossa Senhora traz ali consigo uma das características de Nossa Senhora, no seu cuidado de mãe, no seu zelo de mãe. Da nossa parte, corresponder a esse cuidado, a esse zelo. Ela intercede por eles, que é mais um serviço de Nossa Senhora, a intercessão. Como ela está sempre vigilante, atenta, nos olhando, nos conduzindo, ela sabe dos perigos que se aproximam. E diante dos perigos que se aproximam, ela vem à frente, para não deixar com que esse perigo possa chegar até nós. E nós precisamos ter a atenção também para enxergarmos esses perigos. Porque senão, nós vamos em encontro ao perigo e vai ser mais difícil
Por isso, vigilância, atenção. O que tem trazido, mais uma pergunta para a meditação, né? O que tem trazido, quais os perigos que se levantaram, se levantam, e eu deixo passar, eu deixo chegar até minha casa, eu deixo chegar até minha vida, né? Quem nos acompanha pelo YouTube, né? Faça essa meditação, né? Quais os perigos que você não tem visto e enxergado, que chegou até a sua casa, e aí você, sem perceber, deixou ali ser conduzido, e depois de uma situação adversa, você percebeu, eu deveria ter sido mais prudente. Não é assim? Muitas vezes, né? Muitas vezes, esses perigos chegam até nós através de coisas que são aparentemente inocentes. Uma música, um programa de televisão, uma novela, que hoje não tem nada de inocente, né? Alguma situação das modas que se aparecem e a gente vai deixando ser conduzido por elas. Ah, não faz mal. Ah, isso eu sei lidar. Eu tenho discernimento, já tenho um pouco de fé. Mas aí a gente, quando percebe, está envolvido por uma situação que foi um perigo que se armou, deixei ser laçado por esse perigo e caí. Só que só vai perceber depois da queda, né? Só depois da queda que percebe. Então precisamos ser mais atentos, mais atenção, mais vigilância, né? Nossa Senhora intercede por nós, mas precisamos fazer a nossa parte, né? Ah, Nossa Senhora está cuidando de mim, então eu não vou ter preocupação, né? Vou fazer o que... Não vou ter medo de nada, né? No sentido assim de... E aí eu preciso recordar daquilo que a palavra nos diz, né? Atenção, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha a tentação que o diabo fez para Jesus, né? Lança-se daqui. É filho de Deus, né? Deus não vai deixar seu filho machucar. Então, pula daqui de cima. Os anjos vão vir correndo ali, voando, e vai te amparar. Não vai cair lá e espatifar nas pedras lá de baixo, né? Então, não tentarás o Senhor teu Deus. Precisamos atenção, né? Nossa Senhora, ela intercede por nós, ela cuida de nós. Isso, uma graça grandiosa. Então, diante do serviço de Nossa Senhora aos seus servos, no seu cuidado de mãe, no seu zelo de mãe, nós precisamos corresponder a tudo isso. E qual vai ser a correspondência de tudo isso? Vai ser, primeiramente, aprender a lidar com essas situações adversas, no sentido de que enxergar o risco, enxergar o mal. Será que isso vai ser bom para mim? Vai ser saudável para mim? Será que vai trazer alguma contribuição boa? Não vai. Para eu poder fazer uma boa meditação, um bom discernimento e tentar responder da melhor maneira possível às situações que chegam até mim, né? Então, por isso, nos ajuda muito os exercícios espirituais, a oração frutuosa, uma boa vida de oração, e a vigilância que vai ser constante. Por quê? O temor a Deus, que é o dom que nós recebemos, né, um dos dons do Espírito Santo, ele vai estar sempre fluindo em nós. Então, por conta do temor a Deus, eu vou fazer de tudo para não errar, para não trair o meu Senhor, para não trair o amor de Deus por mim. Então, porque eu sei que Deus me ama e eu quero amar a Deus, eu vou fazer de tudo para não pecar. Eu vou vencer as minhas fragilidades, as minhas misérias. O homem velho que muitas vezes quer vir tomar conta das minhas ações, né? Então tem que ter essa atenção e esse cuidado grandioso. Eu trouxe esse livro aqui. Não sei se todos conhecem, alguns conhecem. Catecismo de Nossa Senhora, né? É muito bom. Ele traz aqui um compêndio, como um catecismo mesmo.
em perguntas e respostas de tudo sobre a vida de Nossa Senhora e da missão. E aprendemos bastante, né? Em perguntas e respostas. São vários autores. E Santa Cruz. E de maneira assim, bem pedagógica, né? A gente vai aprendendo um pouco mais sobre Nossa Senhora. É necessário esse aprendizado, é uma catequese mesmo, por isso que chama Catecismo de Nossa Senhora, né? Esse é para adultos, tem para crianças também. Nesse catecismo sobre Nossa Senhora, a gente aprofunda bastante sobre o conteúdo do livro de consagração, né, total a Nossa Senhora, e também diante de todas as questões acerca de Nossa Senhora. Títulos, por que é chamada de Mãe de Deus, várias questões acerca de Nossa Senhora, para a gente aprender mais. Se eu vou me consagrar a Nossa Senhora, eu quero viver essa consagração, eu preciso também defender a minha fé, porque terão pessoas que irão questionar, né? Então, por que você está se consagrando a Nossa Senhora, né? Para que tudo isso? Eu agora sou escravo de Nossa Senhora. A pessoa vem e vai rir de você, mas você é escravo, né? Jesus já nos libertou, né? E você está buscando escravidão, né? Que negócio que é esse? Então, muitas vezes somos questionados sobre a nossa fé, né? E precisamos responder bem, não com ignorância, nada disso, mas até mesmo como oportunidade de evangelização. Uma boa resposta, educada, santa, sensata, vai ser uma catequese para o irmão, que de repente ele levará para ele num pensamento e vai buscar, quem sabe, mudança de vida, ou querer conhecer também Nossa Senhora. Não, mas eu vou procurar conhecer mais Nossa Senhora. Não tenho essa tanta devoção a ela. Quem sabe agora eu vou procurar, né? Porque tem muita gente que está na igreja, é católico, mas que, por conta de catequese deficiente, muitas coisas, né, são envolvidas, que não tem devoção a Nossa Senhora. Fica com medo de amar Nossa Senhora e não amar Jesus, né? Eu não posso amar mais Nossa Senhora e deixar Jesus de lado, né? Fica esse medo, né? De trair Jesus, né? Então elas precisam também entender e conhecer o porquê disso. Quanto mais eu amar Nossa Senhora, mais eu vou amar Jesus. Eu não preciso ter medo de amar Nossa Senhora. E aí eu vou entender o que ela vai falar em bodas de Caná, fazer tudo o que ele vos disser. Aí eu vou entender isso. Por isso que Nossa Senhora falou lá no bodas de Caná. Fazer tudo o que ele vos disser. Nossa Senhora está certa. Vou fazer. Então, conhecer para amar. Quanto mais conhecermos, mais nós iremos amar. Quanto mais amar, nós iremos viver. E é essa vida que nós queremos ter no nosso dia a dia. A vida de uma fé firme, de uma fé verdadeira. Por isso a consagração nos ajuda muito a entender o nosso batismo e a viver o nosso batismo. E a consagração total a Jesus Cristo, o Verbo divino que se encarnou, habitou, está no meio de nós, se entregou por nós, morreu para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna, vida em plenitude, ter novamente amizade com Deus. Enfim, eu vou ligando todos os pontos do plano de salvação de Deus e entendendo o porquê de cada mistério. Olhando para Jesus na cruz, eu irei perceber e entender o porquê que se deixou sofrer tanto, se humilhar tanto, né? No silêncio. Não se esperneou, não brigou com soldados. Silêncio. Eu vou entender o porquê de tudo isso. Então, por isso, aproveitemos bem esse momento de estudo, de mergulho para conhecer um pouco mais sobre Nossa Senhora, sobre o nosso batismo e a decisão de viver essa reta consagração. Precisamos. E
diante de tudo isso, nos erguermos para vivermos uma fé que seja firme, seja verdadeira, honesta, e através de nossas atitudes, animarmos outras pessoas a quererem também buscar essa vivência. Então, testemunho vai falar por nós, muito mais do que palavras, muito mais. Então, as pessoas irão ver mudanças. No primeiro momento, muitas vezes, vem chacota, né? Esse primeiro momento. Então, a pessoa que conhece bem a cada um de nós. E aí viu que mudamos. Alguns exemplos mais simples, né, e mais comuns que acontecem. A mulher que não tinha hábito de vestir vestido ou saia e que começou a usar. E aí, para quem te conhecia, sabia que você não usava de maneira nenhuma um vestido ou uma saia, né? Agora está usando uma saia. Ah, mas por que você está fazendo isso? Ah, não sei o que, tá. Essas perguntas. De repente, o primeiro momento vai ser a chacota, né? Mas você sabe, isso é importante. A mudança, ela é passo a passo, né? E para os homens, a mesma coisa, né? Ah, mas agora você não sai da igreja. Só fica na oração. Ah, você não vai mais aqui, não vem mais ali. Essas situações também. Na vestimenta também, começa a vestir de modo mais modesto, né? Enfim, primeiro momento, certamente serão chacotas, mas depois as pessoas vão percebendo pelas nossas ações, não resposta falada, né? Mas ações. E aí ela também vai se deixar ser conduzida. Porque irá haver nossa mudança de atitude. Primeiramente, mudança externa, né? A aparência que as pessoas veem. Depois, as atitudes que vão comprovar que essa mudança externa ela está sendo vivida, né? E aí muitos irão querer também buscar, como acontece. Quantos e quantos irmãos que nos inspiraram também a buscar um caminho mais firme com Deus e assim, sucessivamente, um irmão inspirando o outro e vamos fazendo então essa corrente de testemunhos com a nossa vida, com as nossas atitudes. Deixa eu dar uma olhadinha na hora. Quase finalizando. Então fica para nós como exercício, né? Não do livro aqui, né? O exercício, estou falando de meditação desse capítulo, né? De fazermos esta meditação sobre nós. Encontrar em nós figuras de Esaú, que é ligada à autoconfiança, né? Então a gente olha assim, poxa, eu sou inteligente, tudo, etc, eu sou esperto, não vou cair em nenhum golpe, né? Então confiamos muito em nós mesmos e é onde nós caímos facilmente, né? Então perceber a autossuficiência e aí buscar corrigir isso. Ser mais confiante em Deus, deixar-se confiar em Deus. O que vai ajudar? Penitência. Nós temos vários exercícios espirituais que nos ajudam neste combate para melhorar a nós mesmos, né? Buscar a conversão. É como se fôssemos viver uma quaresma. A quaresma é para isso. Vermos nossas imperfeições e aproveitarmos o tempo de graça, né? O tempo de conversão, quaresma, para que cada penitência feita seja para melhorar o meu agir, o meu comportamento. Uma quaresma bem vivida, bem feita, eu chego na Páscoa melhor. E eu quero viver o restante do ano melhor também, né? Não é só durante a quaresma, Páscoa, depois volta tudo quanto era antes, né? Isso não. Mas é um crescimento constante, um aprendizado constante. E aí a figura de Jacó, que é a figura do filho que escuta a mãe, do filho que é obediente, do filho que quer ser obediente, justamente porque a obediência do filho traz alegria à mãe. Nossas mães certamente ficam contentes e felizes quando somos obedientes a ela. Então, a obediência do filho deixa uma alegria no coração da mãe, né? Então, se nossas mães, né, aqui da terra, nossa mãe, ela fica feliz, realizada com a nossa obediência a ela, o nosso amor, quanto mais Nossa Senhora.
né? Então, a nossa obediência à Nossa Senhora deixa o seu coração imaculado feliz. O contrário, nossas desobediências deixam o coração de Nossa Senhora com aflição. Aflição não no sentido de ser uma falta de Nossa Senhora, isso não. Mas uma aflição de mãe que ama, que vê que o filho pode estar caminhando, indo para um caminho de perdição. E porque a mãe ama, ela fica aflita. A mãe não quer perder nenhum dos filhos. E se ela vê um filho que está indo para a perdição, o coração fica aflito, né? Então, essa aflição que toma conta do coração de Nossa Senhora, quando nós não nos deixamos ser conduzidos pela docilidade, pela obediência. Então, façamos e queiramos deixar o coração de Nossa Senhora feliz com a nossa mudança de vida, nossa mudança de atitude, buscando mesmo viver bem o nosso batismo. Recebi uma vida nova no meu batismo, preciso vivê-la, né? Então, essa deve ser a atitude de cada um de nós. Aproveite muito bem todas essas formações, leia com atenção o livro, traz assim riquezas grandiosas para nós. Façam os exercícios, né, necessários, pedidos, para que possa viver bem uma boa consagração. Para quem já fez a consagração, está renovando, né? Então, de repente, algo que ficou algo que não foi percebido quando fez a primeira consagração, né? Passou pela primeira formação de consagração, agora percebe, vai viver melhor a consagração nessa renovação, né? E para quem está nesse caminho de primeira, né? Não tem 2, 3 consagrações, né? Eu falo primeira no sentido de dar esse sim a Deus, dar esse sim a Nossa Senhora nessa consagração e já aproveitar todas as riquezas neste primeiro momento, né? E aí, quando formos renovar, crescer mais ainda, no sentido de seja sempre um progresso, um constante crescimento. Então, aproveitemos bem o estudo através do livro, através das nossas orações pessoais, meditação da palavra de Deus e livros que utilizamos como suporte, né? Como eu trouxe esse aqui, o Catecismo de Nossa Senhora, tantos outros livros que temos para estudo pessoal, né? Dos sacramentos, da fé em geral, né? O Catecismo da Igreja Católica. Quem não tem o hábito de rezar, de estudar a partir do catecismo, quantas riquezas ali no catecismo, traz várias orientações, e de repente eu não conheço ainda essas riquezas. Eu vou lá pegar o catecismo, se eu não tenho, vou comprar, começar a ler, marcar os pontos ali, para eu crescer na fé. E ajudar os irmãos também a buscarem esse caminho, né? Esse crescimento. Amém? Alguma pergunta, dúvida para encerrarmos? Quase 1 hora, né? Nada? Tudo ok? Fizeram os exercícios? Todos? Leitura está em dia do livro? Estão marcando, grifando? Palavras que de repente não entende, né? Marca ali a palavra, uma frase, né? Pede orientação, né? Ou pesquisa também na internet. No dia da formação aqui, né? Nos encontros, a gente tirar as dúvidas e assim a gente poder fazer uma boa preparação, né? Daqui a pouquinho nós temos a Santa Missa com a novena das graças. Nossa paróquia está vivendo esses dias de novena com Nossa Senhora. A capela de Nossa Senhora ali fora, né? Capela das Graças. Uma graça muito grande para nós. Então, que vocês possam, quem puder, permanecer para a missa, né? Se não, Deus abençoe também. Rezem por nós, estamos rezando por cada um de vocês. E para vocês que nos acompanham em casa ou nas comunidades que de repente se reúnem para participar dessa formação, perseverança, Deus abençoe. Obrigado por nos acompanhar. E estamos juntos. Estamos aí nessa missão grandiosa de anunciar o amor de Deus e nos deixarmos ser amados grandemente por esse amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.
Vamos ficar de pé, receber a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a vossa força e de paz, que o Senhor vos acompanhe sempre. Graças a Deus. A palavra do dia, vou avisar aqui, a palavra docilidade. Docilidade. Docilidade é obediência, né? Docilidade é o que vence a arrogância, né? Então a figura mais forte que nós vimos aqui é de Esaú, né? O forte, arrogante, mas que perdeu a bênção por isso, né? Então a arrogância faz nos perder bênção, né? Por isso, docilidade.